Oi, gente. Eu vim falar um pouco dos meus sintomas da Covid-19. Eu acho que é muito importante para as pessoas saber diferenciar. Na verdade, eu não consegui diferenciar, essa é a grande verdade. Somente para quem sofre de rinite e sinusite, eu vou relatar alguns sintomas que eu tive, né? Eu deu um teste positivo para Covid-19. É, Eu vou relatar passo a passo o dia a dia, como que foi os meus sintomas, foi muito parecido com uma sinusite. Eu comecei em dia 6 com uma dor de cabeça, que houve uma mudança de tempo. Gente, toda mudança de tempo, quando há mudança de tempo, é normal às vezes eu sentir dor de cabeça ou tipo, quem tem rinite alérgica ou sinusite é, é muito normal às vezes. E eu comecei com uma dor de cabeça no dia 6, na verdade, e uma dor de cabeça. Um amigo meu mandou mensagem perguntando se eu ia correr. Eu disse que eu não tava. Eu tava com muita dor de cabeça que eu não iria correr. A dor de cabeça vinha nessa região aqui, uma região igual a sinusite, que dá nessa região facial, né? Nessa face aqui, nessa região, e vinha assim a parte dos olhos. Eu levantava assim também os olhos, também tava ainda, eu levanto assim, ainda tá um pouco, essa região aqui tá com dor de cabeça, tô com dor de cabeça ainda, e doía. Essa região no meu nariz, ele parecia estar entupido, como se eu tivesse querendo gripar ou com a gripe, assim. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu fui na farmácia comprar um remédio para sinusite, um remédio que ele vende sem receita. Comprei aquele Tilenol Sinus. E aí eu comecei a tomar e eu fui ver o primeiro, o segundo dia. Não houve nenhuma melhora dos meus sintomas. Eu comecei a ter um cansaço assim. Eu peguei, não conseguia, tipo, pegar numa vassoura para varrer, não conseguia, me cansava aquilo. Até um dia que a vizinha tava falando comigo, e eu olhei pra cara dela e falei: "Nossa, eu tô cansada". Aí eu falei: "Ai, tô cansada hoje". Cansada de falar com ela, eu tava. Aí eu fiz: "Poxa, eu tô cansada, eu vou pegar e deitar um pouco". Alguns sintomas todo mundo sabe que da sinusite, ela dá cansaço, ela dá dor de cabeça, ela dá dor na garganta, ela deixa a garganta totalmente seca. E foi isso que eu tive. Minha garganta, eu dormia com a garrafinha de água do lado, pra sempre estar deixando a garganta molhada, úmida, né? Porque aí o vírus não tem muito contato, né? E aí eu comecei com esse tratamento aí, fazendo um tratamento da sinusite. E nos 5 primeiros dias foram esses sintomas que eu tinha. Eu tinha também, parecia que tinha alguma parte dos meus rins que estava infeccionado, parecia que tinha algo inflamatório na parte, assim, na região dos meus rins, assim. Aí foi uma coisa assim que eu falei: "Puta, será que eu tô com alguma infecção?". E aquela dor de cabeça e a dor na garganta continuou. Quando foi no sexto dia, eu acordei muito cansada. Cansaço. Cansaço de falar, cansaço de fazer algo. Até uma coisa mais simples, eu tava cansada. E também acordei nessa região aqui do peito, dá uma pressão, como se alguém estivesse empurrando o seu peito, assim. E aí eu falei assim: "Ah, vou no médico, dia 12, né?". Eu falei: "Eu vou no médico". E eu peguei o carro, estava cansada até para dirigir, assim, de fazer qualquer esforço físico. E aí eu peguei o carro e fui até o médico, né, até a policlínica. Chegando lá, tive uma como fala? Uma médica que me atendeu, assim, de imediato, e eu relatei todos os sintomas que eu estava tendo, dizia para ela que eu estava muito cansada, que eu estava cansada até de falar com ela mesmo, que eu tinha tido dor de cabeça e tinha tido dor na garganta fazia uns 5 dias, e que eu estava tomando Tilenol e ele não estava fazendo efeito. Aí ela ficou: "Ah, eu não sei se eu te mando pra aqui ou pra ali", ficaram isso daí e me mandaram para um lugar normal mesmo, sem ser o atendimento da Covid.
E aí eu relatei os mesmos sintomas pro médico, eles foram queriam perguntar, ficavam perguntando se eu não tive febre, eu disse que não. Se eu perdi o paladar, se eu espirrava, eu também não espirrava, no 5º dia eu não tinha espirro, nenhum tipo de espirro, eu não espirrava nada. E não tinha perdido o paladar, não tinha tido febre, que é um dos sintomas que eles falam que, tipo, né, a mídia coloca que é os sintomas. Eu posso dizer que eu não senti a perda, não tive a perda de paladar, não tive febre, não tive coriza no nariz. Eu tive algo inicial parecendo uma crise de sinusite. O que não era uma tinha algo diferente a não ser uma crise de sinusite, era que eu tava a crise de sinusite deixa a gente cansada e às vezes sem com falta de ar, um pouco mesmo. Só que eu tava mais que aquilo. Eu tava cansada por pequena coisa. E aí ele perguntou se eu tive alguns desses sintomas, eu disse que não. E aí ele pediu pra mim olhar minha garganta, né, eles olham sempre quando você tem sinusite, a parte aqui de dentro da garganta, ela fica meio com catarro. Ele disse que não tinha catarro e que as dores nas minhas costas era que eu tinha dormido de mau jeito. E ele falou: "Olha, eu vou te dar um remédio pra dormir. Você vai tomar um remédio na veia, né, um dipirona, e eu vou te dar um remédio pra dormir". Nisso eu vim pra casa, aí teve um dia que eu tive uma melhora muito, eu tive uma melhora muito boa. Eu acordei super bem, acordei super feliz. Eu falei: "Nossa, hoje eu tô bem". Aí comecei a fazer agachamento, fiz abdominal. E aí, quando chegou umas 10 horas da noite, eu tava falando com uma amiga minha, né? Que eu tenho rotina de falar com algumas amigas minhas à noite. E aí eu tava falando com uma amiga minha e de repente eu não tava falando ao telefone, porque eu sou muito de falar ao telefone. E aí eu peguei e falei assim pra ela: "Poxa vida, eu tô cansada, tô com mal-estar". Ela falou assim: "Ai, por quê?". Eu falei: "Não, eu tô cansada, eu não tô bem". Aí eu falei: "Vou dormir, amiga, eu acho que eu preciso descansar". Aí ela falou: "Tá bom". Aí logo nessa noite que eu, tipo, senti outro mal-estar, eu acordei quase todos os dias com a voz rouca. Eu acordei esse dia logo com a voz bem rouca. À noite eu não dormi bem, parecia que eu não suava, mas algo de bem, não estava bem. E no outro dia eu acordei bem rouca, acordei cansada também. Aí se passou, eu tive uns 2 dias de melhora. Nossa, eu tive um domingo e um sábado que eu tava super bem. Eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça. Eu fui no médico, o médico disse que eu não tenho nada. Deve ser a garganta inflamou e essa sinusite que não, eu não tomei antibiótico, né? Eu tomei uma medicação que você compra normal, sem ir no médico. Aí eu falei assim, não, eu tô super bem. E eu fiquei 2 dias super bem. E aí, quando foi no 10º dia, acho que ou no 10º dia, que diz que é o agravante da Covid-19, eu acordei, acordei muito cansada. Um cansaço fora de mim. E assim, eu sentia muita pressão no meu peito, essa pressão parecia que alguém empurrava meu peito. É uma coisa absurda, assim, parecia que alguém tava lá empurrando e muita dor nas costas. Tem um atendimento da prefeitura de Jundiaí que é 156, que eu elogio sempre esse atendimento, desde o atendimento psicológico que eles te dão, por tudo isso que a gente tá passando. Tem pessoas que têm crise de ansiedade, crise de pânico, então eles dão um suporte muito bom. E tem um atendimento de uma médica, né? Eu acho que tem 2 médicas que atendem pelo 156, que eu falei com a doutora Carolina, Carolina ou Caroline, um desses, só muda o final. E aí eu pedi para falar com ela, aí o atendente me encaminhou para ela, e ela fez um pré-atendimento ali comigo no telefone. Eu relatei para ela todos os sintomas que eu tinha tido, parece que tinha dia que eu acordava super bem, outro dia eu me caía. E aí ela pegou e falou assim, eu falei, doutora, eu tenho um anti-inflamatório aqui que foi passado por um médico quando eu tive uma crise de sinusite. A senhora acha que eu devo tomar essa medicação? Ela falou, Elisângela, olha,
Se você tiver uma crise de sinusite bem forte, isso daí é um anti-inflamatório. Ele não vai te ajudar muito. Então faz assim. Se você tiver uma crise ou se você tiver com Covid, vai ser ter que ter outro tipo de tratamento. Então, vai numa sentinela e você vai ter um atendimento que as pessoas estão mais preparadas para uma Covid-19 ou vão te medicar, nem que seja para uma sinusite. E o que me preocupa muito é você assim, estar muito cansado e você, tipo, não conseguir falar de cansaço. Aí eu falei, tá bom. Eu peguei meu carro, fui até a unidade Sentinela, fui na unidade do Engambaú, que fui muito bem atendida. Eu tinha muito receio, né? E eu vejo as pessoas com muito receio de uma unidade Sentinela. Gente, por favor, vão na unidade Sentinela. Eles estão mais preparados. As UPA, eles não estão preparados para isso. Eles são profissionais extremamente preparados para, mesmo que você não esteja com Covid, estão mais preparados para te dar um suporte. E eu tive esse suporte, eu comi a minha medicação foi azitromicina, eu tomei azitromicina por 5 dias, com loratadina, que eu tenho alergia, e eu tomei o que? Dipirona, caso eu tivesse dor, que, gente, a dor dá dor de como se fosse uma dor de coluna, uma dor no corpo, dá dor no corpo, dá. Deixa eu ver, são muitos sintomas da diarreia também. E eu fui pra casa, fiz esse tratamento e segunda-feira agora, não sei se eu tô perdida meio no tempo, acho que seja dia 22, eu fiz o teste, né? Então, meu exame deu que eu tenho anticorpos da Covid. E então, quer dizer que eu tive Covid, que o meus sintomas de sinusite, ele não era Covid. Então, eu peço para vocês, se vocês, o que aconteceu comigo, hoje eu fui na unidade Sentinela para tirar algumas dúvidas com a médica, ela me atendeu super bem e ela conversou comigo, disse que alguns sintomas demoram um pouco para sumir do corpo e que eu vi lá algumas pessoas chegando, tinha até bastante gente hoje. E eu vi que as pessoas estavam dizendo, não, eu não tenho nada, eu só tô com crise de sinusite. A moça atrás de mim estava falando isso, eu olhei para ela, eu falei, qual os seus sintomas? Porque eu também achava que eu tinha uma sinusite, eu tinha certeza disso. E eu procurei a ajuda médica e eu não tive, assim, né? Nos primeiros dias, o sexto dia, eu não tive essa ajuda. Aí ela relatou que ela sentia dor também nessa região aqui, sinusite, que ela tinha febre, teve febre, eu não tive febre, e que na dor na garganta, que é sintomas de uma sinusite, gente, não é sintomas de uma sinusite. Então, por favor, eu falei pra ela, e o que mais? Ela falou assim, hoje é 8 dias e eu tô com diarreia, eu tô morrendo de pressão no peito, região do peito e dor nas costas. Eu disse, pois é, esse é os sintomas da Covid-19. Então, lembre-se, cada pessoa tem um organismo. Eu tenho um organismo, vocês têm um organismo diferente. O meu organismo às vezes não dá febre, o seu pode dar. O seu pode. Gente, eu não tive tosse, não tive febre, viu? E não perdi o paladar, que são uns sintomas para detectar a Covid, que as pessoas, tipo assim, se você tem isso, é mais fácil ela falar, pô, tá, tenho, né? Então, eu não tive nada disso. Então, entenda que cada pessoa tem um organismo diferente. Tem pessoas que não sentem nada, que teve a Covid-19 e não sente nada. Então, ficar atenta a... Não tem uma pessoa que conheça seu próprio corpo de que a gente mesma. A gente se conhece, a gente sabe se o nosso corpo, o nosso organismo dá febre, ele é de dar febre ou não. Olha a minha cara de acabada. Dá febre ou não, o meu organismo não dá febre. Ele não é tipo uma sinusite que vai me dar febre. Uma sinusite pode me dar um cansaço, mas ele não me dá febre. Então, tente ter uma ajuda de um médico mais preparado para. Ele vai te receitar a medicação que eu tomei para azitromicina, também serve para sinusite. A medicação não vai te fazer mal.
É muito importante ter o diagnóstico logo nos primeiros dias da, do vírus. No sétimo dia e no 10º dia, ali 10º e 11º dia são os piores. É que vocês podem ter uma melhora. Então, assim, procurou, tenho febre, tenho isso, vai na unidade sentinela, sabe? Procura ter um suporte de um médico que esteja preparado para essa situação, porque entenda que algumas unidades, a UPA, eles não estão preparados para isso, a sentinela sim. Diz a enfermeira que vai ver se você está com febre, ver a saturação, ela está preparada, ela está ali arriscando a vida dela, sabe? Ela sabe que as pessoas que estão lá, ou elas estão com Covid ou elas não estão. Simples assim. Então, e também não fique no primeiro. Já pensou se eu não tivesse um suporte de uma pessoa por telefone, falasse, Elisângela, você tá sentindo isso, você tem que ir no médico. E ficasse que aquela, no 6º dia que eu fiquei, que o médico me deu uma medicação para dormir, não aceite o falar de um único médico, que também ele pode errar, porque assim, a gente está num tempo que esse vírus é um vírus novo. Então, eu peço a vocês que têm sinusite e rinite, procure uma ajuda médica. Os sintomas são muito parecidos que eu senti de uma sinusite, de uma crise de sinusite. Então, lembrando que eu não tive nenhum sintomas, que são os sintomas que são divulgados aí, muito divulgado, que é a perca de paladar, que é febre, né? Não tive nada disso. Não tive coriza, espirro foi no 10º dia que eu comecei a ter. Dor no ouvido, eu senti bastante dor no ouvido. E eu peço isso para vocês. Procure uma pessoa, um suporte, que esteja preparado para avaliar seus sintomas, para fazer a medicação no início, né? Toda a unidade sentinela do Jundiaí agora estão com 2 testes, então estão bem estruturados, né? A Covid, ela é uma doença que mais tem gente que teve um pouco mais leve, tem gente que tem um pouco mais pesado. Por isso eu tô com eu tive não tão pesado, mas não tão leve. Então, assim, por isso que eu tô com essa cara de acabada aí. Faz 3 dias que eu não durmo direito, mas não por causa do, da Covid, mas por pensar em 1.000 pessoas que eu conheço que também acabou pegando o vírus. E orar e ajudar aí quem precisa, ajudar seu vizinho, perguntar se ele tá bem, se ele tiver, vocês ajudar de alguma forma, com algum alimento, porque eu moro só e eu tive ajuda de amigos e graças a Deus que eu tive, nem que seja de uma ligação, nem que seja de falar assim, não, você tá bem, você já passou pela fase pior, porque o emocional às vezes abala um pouco, tá bom? Fique com Deus, eu espero que vocês se cuidem, eu vou continuar me cuidando. E daqui a pouco minha vida volta, ela tem que virar uma rotina, tem que voltar a minha rotina da vida. A minha médica falou isso. Bom, um beijo, é isso que eu queria falar. Estamos a Covid, quem tem sinusite e rinite pode estar ali confundindo, né? Eu espero que Deus abençoe a cada um de nós, que nos proteja e que a gente esteja preparada, se for passar por alguma situação dessa, ter apoio, né? E ter a fé que vai passar, que é preciso fazer muito repouso, e é isso, tá bom?